Olá, boa noite, minha gente. Que a paz esteja com todos. Live livre, sempre trazendo temas importantes, logicamente abordando de uma forma leve, de uma forma para que a gente aprenda. E na noite de hoje a gente está trazendo com a grata satisfação, trazendo nosso querido amigo, companheiro da doutrina espírita, trabalhador da AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, nosso querido irmão Edson. Como a gente já avisou, a temática de hoje é um diálogo a respeito de uma obra que muitas vezes é, ela é colocada um pouco de lado, muitas vezes há medo de se falar e de se conversar sobre ela, mas como a gente está no mês de setembro, em que a gente fala para proteger, né, e trabalhar no sentido da vida, trabalhar para que a gente permaneça aqui no plano espiritual, já que estamos todos aqui. Há uma finalidade de estarmos aqui, há um motivo de estarmos aqui. A gente, na noite de hoje, vai fazer esse bate-papo em torno dessa obra, que é o livro Memórias de um Suicida, que é interessante que muitas vezes, quando as pessoas começam lendo, as pessoas desistem logo no começo, pensando que toda obra é apenas o começo. Mas aí vamos trazer aqui o nosso querido irmão Edson, para que a gente possa, nesse bate-papo, a gente conversar sobre essa temática. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria imensa, porque falar sobre essa obra me emociona muito, porque é uma obra fascinante, que nos traz revelações que fortalece a alma, dá esperança no futuro e, principalmente, previne o autocídio. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Vamos aqui registrar, né, as presenças, né, do pessoal que está nos acompanhando. Por enquanto, nós temos só 5 pessoas acompanhando. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Boa noite, Tal, que está desejando boa noite para a gente. Trabalhador aqui do Chico. Beijo, meu anjo. Beijo também, meu anjo, aqui para Creonice Albuquerque. Ela está sempre acompanhando a gente. É, ela é a mãe da Patrícia, Patrícia Albuquerque. Não sei se você conhece, Edson, a, a, a Patrícia, a esposa de Fernando. Fernando Pereira. E a Creonice é a mãe dela. Isso. Beijo, meu anjo. Saúde e paz Cleonice, para boa ti. noite, Cleonice. Saúde e É, paz. olha aí, paz e luz para todos nós. Temos também aqui o Thomas Santos. Ele é daqui de Camusim, esse eu conheço. Thomas, boa O noite, Garcia Thomas. Araújo. O Garcia é daqui de pertinho. Ele é de São Joaquim do Monte, né? Lá do Mensageiros do Cristo. Beijão, querido. Beijão para todo Garcia, mundo aí. tudo bom, Garcia? Boa noite. E aí o pessoal vai chegando, a gente vai fazendo esse bate-papo. Sei que é um tema um tanto difícil, né, da gente abordar. Se a gente olhar, eu comecei a ler, mas desisti. Olha aí, tá vendo? Mas, Cleonice, Talvez, olha, Cleonice, depois de hoje, você vai continuar a ler, tenho certeza. né? Gente, esse tema, na realidade, quando eu estava conversando com o Edson, antes, né, da gente acertar o tema, ele propôs esse tema, e aí disse assim, Leandro, o problema é que, normalmente, a gente tem essa dificuldade de achar que o livro todo é só o primeiro capítulo. Né? Então, é bom porque aí o Edson vai trazer, né, o que fala o livro, qual é a abordagem e principalmente o que a gente pode aproveitar da obra, né, para a vida, para a nossa vida, para saber, né, como lidar. E aí tem outras pessoas também que estão chegando, a Marisa Vilarim também está chegando. Mas vamos lá começar. Edson, a gente estava em off ainda, e você falando, né, de que essa obra demorou anos e anos para ser publicada, embora escrita bem antes da sua publicação. Conta um pouco para a gente, um pouco dessa história dos bastidores antes dessa obra e o porquê dessa obra, como foi. Olha, primeiro eu vou adiantar
Eu não quero gerar sentimento de culpa nas pessoas que desistiram aí de ler a obra, né, no partir do primeiro capítulo. Mas olha, a obra levou 30 anos para ficar pronta. Não é uma obra que foi preparada ao acaso, porque desde 1926 que Ivone tinha contato com espíritos suicidas. Desde 1926. Ela tinha uma reunião mediúnica e sempre se apresentavam espíritos que haviam cometido suicídio, desencarnaram pelo suicídio, lá em Lavras, em Minas Gerais. E essa obra, ela foi recebendo essas informações e aguardando. E pouco a pouco, ela não sabia o que fazer com tanto material. Então, durante 20 anos, vejam só, o espírito de Leon Denis, que é o apóstolo do espiritismo, esteve junto de Ivone. E ele ajudou a ela a ter equilíbrios no momento difíceis da sua vida. Então, Leon Denis participava da vida da média Ivone do Amaral Pereira. Porque esses contatos com espíritos suicidas tinham a razão de ser. Ivone, outra encarnação, as experiências em vida reencarnada foram muito difíceis, muito dolorosas. Ela conta isso até em outras obras. Ela relata problemas que ela teve de saúde. E um desses espíritos suicidas que ela recebia era muito comum. Ele era muito assíduo nas reuniões. O nome dele era Camilo Cândido Botelho, que depois a gente descobriu que ele foi o poeta, um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. Então, numa reunião experimental, em uma fazenda, ele deu a primeira mensagem para a Ivone, e trazendo notícias do mundo espiritual. A obra Memória dos Suicidas não foi trazida de pronto, por um conjunto de informações, descrições do espírito Camilo, da experiência dele no mundo espiritual, da experiência dele em outras vidas e o que ele viu no mundo espiritual. E as consequências do suicídio a partir de muitos aspectos. Então, ora, ela se via na reunião mediúnica, ora, a Ivone se desdobrava e ela ia para essas regiões, onde ela ouvia, ela via e sentia. Então, não foi um livro totalmente psicografado. Ela descreveu o que via também. Mas ela não conseguia organizar tanta informação doutrinariamente. Veja a responsabilidade do médium. Porque, geralmente, alguns médios, eles se impressionam com algumas notícias do plano espiritual e já acham que posso publicar. Vou mostrar para o mundo sem fazer uma análise doutrinária espírita daquele conteúdo. Mas ela era tão responsável que ela disse, não, vou guardar. Se eu for levar isso a público, o pessoal vai chamar de louco. O Chico Xavier, quando publicou a obra Nosso Lar, foi alvo de críticas dos espíritas. E ela estava com medo lá e pediu ao espírito Camilo para ajudar nessa organização. Mas quando ela pediu para Camilo, o espírito Camilo, ajudar ela para organizar, ele disse, olha, infelizmente não vai dar. Eu vou reencarnar. Estou próximo a reencarnar. Como o processo de reencarnação do suicida é um tanto complexo, ele não poderia passar muito tempo mais nas reuniões, mas ela já estava com o material. E guardou o material por 8 anos, gente. 8 anos, e sempre pedindo ajuda a um e a outro para ver se conseguia organizar aquilo. No nono ano, aí ela recebeu algumas instruções. O espírito Leon Denis iria organizar a obra, iria auxiliar para, doutrinariamente, a obra pudesse ser escrita, reescrita. Isso é interessante, essa particularidade, essa curiosidade, porque nem tudo que os espíritos falam, como Camilo, o médium recebe doutrinariamente. Há uma diferença aí das obras de André Luiz,
Porque a obra de André Luiz, as pessoas pensam que foi o espírito André Luiz que trouxe a obra. A obra, na verdade, foi uma espécie de reportagem do mundo espiritual do espírito André Luiz. Mas quem coordenava, quem organizava a obra era um conjunto de espíritos, com ascendência à condição intelecto-moral do André Luiz. Então, o Camilo provavelmente não poderia, doutrinariamente, organizar a obra. Leon Denis, sim. Quem sabe da história do Leon Denis não precisa nem discutir aqui. Ele tinha toda a capacidade doutrinária, porque após o Allan Kardec, quem melhor compreendeu e divulgou o Espiritismo e pesquisou foi o Leon Denis. Ele organizou a obra e em 1954 o livro estava pronto. Em 1954, mas não foi publicado. Leon Denis compilou a obra e só que a Média Ivone já era conhecida do movimento espírita e foi levada à Federação Espírita Brasileira, que era no Rio de Janeiro na época, e o presidente lá, o examinador, e existia uma pessoa lá que examinava as obras, era o Manuel Quintão. Tem até um centro espírita lá em São Lourenço da Mata chamado Manuel Quintão. Então ele era analista das obras, mas veja, não tinha computador. Imagina a pessoa analisar a obra, tinha que ler. Então a obra Memória do Suicida, eu já disse ao Leandro, é muito pesada, né, Leandro? Tem muitas páginas. Se você botar a obra na balança, ela é pesada. Então ela chegou com aquele patufado de papel para Manuel Quintão. Ele olhou assim e disse, não, não vai dar. Só estou recebendo o livro de Francisco Cândido Xavier. Mais nenhum eu estou recebendo. Porque ele tinha 200 livros para analisar. Vejam só. Que responsabilidade. Então, por enquanto, só recebo do Chico Xavier. Então, Ivone acreditou que aquela obra era mistificação. Era uma mistificação da cabeça dela. Chegou em casa, olhou para aquele material todo e disse, vou queimar o livro. Vou queimar o livro. Pegou todo o material, acendeu o fogo. Quando ela ia jogar o material no fogo, aí apareceu uma voz de ninguém menos do que Dr. Bezerra de Menezes. Graças a Deus, né? Dr. Bezerra Chegou de na hora Menezes, certa. guarda a obra. Aguarde. Chegou na hora certa ele. E depois de algum tempo, Leon Denis veio dizer que o livro estava incompleto. Veja a providência divina. Ela ia publicar e o livro não estava completo. Olha, Ivone, o livro está incompleto. A gente nota aí com essa história que havia uma ascendência espiritual por trás do envio da obra para cá, para a gente. Não é uma obra do Espírito Camilo. Não é uma obra da Ivone Amaral Pereira, nem do Leon Denis. Bezerra de Menezes estava lá. E havia outros espíritos. Então, o presidente Vantuil de Freitas recebe a Ivone e disse que iria publicar a obra. A Ivone chegou lá com o material já completo. Quando ela chega lá, aí o Vantuil de Freitas, né, presidente da FEB na época, disse, olha, infelizmente, a gente só recebe aqui obras datilografadas. A obra dela estava toda no manuscrito. E ela ficou desesperada, porque máquina de escrever naquela época era algo assim como a gente comprar o último smartphone, o mais caro smartphone que você pensar atualmente. Era algo que ela não poderia alcançar pela sua condição financeira. Mas aí, ela recebe 7 anos depois, vejam só, 7 anos depois desse encontro com o presidente da FEB, Vantuil de Freitas, recebe de presente do sobrinho, César Augusto, uma máquina de escrever. E ela datilografa tudinho. Em 1954, a FEB lança a primeira edição do livro Memória dos Suicidas. Então, é um livro, do início até a publicação, 25 anos. Agora, por que eu falei que eu não quero estabelecer sentimentos de culpa? A gente está jogando esse lixo na fogueira. Ivone tentou queimar, Bezerra de Menezes disse, não, queime não. E a gente, sem perceber, leu o primeiro capítulo, teme, não quero ler.
simbolicamente, estamos queimando o livro. Porque mesmo que o livro não lhe sirva, vai servir para alguém que porventura esteve necessitado de auxílio, porque quer razão para não pôr fim na vida. A razão doutrinária. Porque nós recebemos nas casas espíritas, eu também já recebi muitas pessoas que querem razão doutrinária para não cometer o suicídio. E eu tenho bagagem, graças ao livro Memória dos Suicidas, de lhe dar argumentos para que ele não ponha fim na vida. E quem sabe amanhã nós não necessitemos desse conhecimento para as nossas vidas, porque o livro não é só suicídio, não é só sofrimento, não é só dor, é esperança, é consolação, mas também muita responsabilidade, resgate. Então, quem porventura não leu o livro, abandonou, aconselho que tire ele da fogueira, do fogo, mesmo que queime as mãos e volte a relê-lo. Eu fico, no caso de Creonice, que diz Sem que culpa. começou isso. Eu também não li. Eu também não li a obra. Eu tenho ela, eu tenho essa obra. Uhum. Mas como sempre as pessoas diziam assim, esse livro é muito difícil, esse livro é muito pesado, esse livro é muito complicado. Você começa a ler, você começa tendo, sabe? E aí as pessoas vão fazendo lá o monstro, né? De uma obra dessas. E aí eu sempre digo, então, depois então depois eu vou ler e tal, e aí vai ficando para depois. Então veja, a Creonice está na vantagem, ela começou a ler. Eu nem comecei a ler já ainda. ganhou ponto. Está acima de você. E sobre essa questão que você estava falando, Edson, você vê uma obra dessas, né, para ser lançada, toda essa demora, porque foi necessário. Tá? Hoje em dia, a gente vê muitos irmãos queridos, né, que vêm assim, umas 20, 30 mensagens bonitas, interessantes, e o pessoal já fala logo em publicar o livro com aquilo lá, né? Sem passar, né, por um processo, né, de revisão e tal, como você estava falando aí, né? Que vai para a federação vai fazer toda a revisão, né, do material para ver se está dentro da doutrina. E hoje em dia, às vezes as pessoas levam essa coisa, né, de escrever livros de forma sem fazer grandes critérios, né, sem esmiuçar realmente o conteúdo, né? Eu quero também aqui, de novo, registrar aqui, embora tenha colocado na tela, a Adriana Maria, uma boa noite a todos. O Alan, querido, um beijo para ti, querido. Alan Tá Moura, grande abraço para você também, meu amigo. Muito abraço para você, para o seu trabalho. Que Deus lhe ilumine. É uma casa querida, eu gosto muito da O Alan que sempre está conosco lá na AME, de vez em quando ele vai lá fazer uma palestra, sempre com coerência doutrinária, sem sair daquela linha que o pessoal chama de tradicional, mas não é tradicional, é a linha certa, né? Rosângela Castelo Branco, beijo para ti, querida. Rosângela Castelo Branco, quem sabe não é parente do Camilo Castelo Branco, né? Quem sabe? Grande poeta. Rosângela, ela trabalhou aqui no Leal. Tá dando um retorno, o áudio está batendo aí, voltando. Aqui tá legal. Tá? Depois vocês passem aí, viu, gente, que tá acompanhando. A Rosângela, ela trabalhou um tempo aí. Bonito, no Leal, Luiz. Beijo pra ti, meu anjo. O Alan dizendo aí, valeu, amigo. Mas, você falando, Leandro, você falando aí sobre publicação de obra, né? Parece que virou uma cultura dentro do movimento espírita que se você se tornar uma pessoa ostensivamente vista pelo público, adorada pelo público, você tem que publicar um livro, né? Você tem que escrever um livro
E, na verdade, nós vemos aqui muitas situações no movimento espírita em que, nessa busca de publicar uma obra, sem critério, sem análise, muitos desses colegas confrades que sempre são positivos, qualquer obra é de boa vontade, mas repete-se o que já foi dito. Você só vai juntar, acumular uma série de conhecimentos que já foi dito, que não tem algo de novo, que não traz algo de novo. Então, as obras que nós temos hoje no movimento espírita, acredito eu, obras da codificação, não teríamos condições de estudá-la e compreendê-la plenamente, junto com as obras complementares, como de André Luiz, Joana de Anjos, obras trazidas por outros autores espirituais, médiuns. Então, temos uma bagagem para não publicar mais livro espírita nenhum nos próximos 3 séculos aí. E o que já temos já nos servirá por esses 3 ou 4 séculos, viu? Então, sei lá, talvez eu escreva um livro daqui a 3 séculos. O Wilson Freire da Suíça, é o beco sem saída da vida. É uma situação muito complicada, mesmo. Mas vamos lá falar sobre a obra. Nos fale aí o que tem depois do primeiro capítulo que o senhor existe. Quando termina o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, vamos dar spoiler aí para quem não leu a obra, né? Você. Mas para ler, hein? O primeiro capítulo fala do Vale Sinistro, conhecido dentro do movimento espírita por Vale dos Suicidas. No plano espiritual, eles não conhecem esse vale como o Vale dos Suicidas. Ele é conhecido lá, tem nome, essa região espiritual, chama Vale Sinistro. Então não é um vale exclusivo de suicidas. É um vale de criminosos de todas as ordens, inclusive suicidas, habitados por uma população muito grande de espíritos. E os suicidas que lá habitam têm uma característica comum. Eles desencarnaram em países habitados por espíritos encarnados aqui, que reencarnaram aqui, na língua portuguesa. Então, a gente vai ver lá que, mesmo nesses casos, há uma afinidade no mundo espiritual com relação à língua, talvez por uma questão de providência para as futuras soluções de socorro a esses desencarnados. Mas o livro, nesse primeiro capítulo, conta o sofrimento do Camilo. Mas Camilo, a gente lê aquela obra, ele, em outras vidas, em outras reencarnações, ele teve oportunidades de praticar o bem e praticou o mal. No século XVII, em Toledo, na Espanha, ele teve uma encarnação que arruinou o seu processo evolutivo por algum tempo. E teve que resgatar essa maldade, o mal que ele fez lá, que é descrito na obra, é terrível. E a gente vê que a justiça de Deus tem saídas, mesmo para os crimes mais hediondos. Afinal, Jesus disse que Deus ama até os maus. Mas esse amor não elimina a responsabilidade. Ele sofreu bastante e, como última fase do resgate desse mal que ele realizou no século XVII, nascer e, num determinado momento da sua vida, ficar cego. Porque nessa experiência muito dolorosa do século XVII, ele levou a cegueira um indivíduo que ele odiava muito, a
era casado com o amor da vida dele, mas ele não poderia ter esse amor, porque ele era um religioso. Castidade não permitia, mas ele era um criminoso. E levou-lhe a experiência da cegueira, para ele sentir o sofrimento que ele fez o Espírito passar como um aprendizado, não como uma punição. Mas ele não suportou a experiência e pôs fim à sua vida. Então era a última etapa e ele resolveu pular essa etapa, adiar esse momento e cometeu suicídio na personalidade de Camilo, que é a personalidade que ele trata na obra. E a partir daí, desse momento, ele relata na obra todas essas experiências. Inicialmente, a obra tem um impacto, é uma característica da espiritualidade, é para impactar mesmo. Livro Nosso Lar, só para a gente dar um exemplo. Livro Nosso Lar começou com que capítulo? Capítulo nas zonas inferiores. Podem ir lá na obra, nas zonas inferiores. Descreve isso. Então é impactante, é planejado. Então, obras da espiritualidade maior, que é uma característica do espiritismo, é para tirar o véu mesmo. É para a gente sentir. Mas é importante que a gente sinta, tenha esse sentimento, é desgastante, incomoda, mas que a gente leia. Mas se você não suportar o primeiro capítulo, pule, vá adiante. Então ele, o Espírito Camilo, começa a descrever o plano espiritual. E o plano espiritual, ela é descrita na obra lá como uma região muito dinâmica. Primeiro, no seu resgate. A gente vai ver que ninguém, ninguém está desamparado pelos espíritos superiores. Ordem de uma lei que rege todo o universo, a lei de amor. E todos esses espíritos nessas regiões não estão abandonados. Eles regularmente são vigiados. Tem uma torre de vigia em que espíritos muito elevados, que têm uma capacidade de clarividência, de ver quais os espíritos que estão nessas regiões com condições de serem resgatados. Só esses espíritos podem visualizar. Então, eles descem de regiões de esferas elevadas, sacrificando. Para vocês terem uma ideia, é tão sacrificante para eles que eles não podem ficar muito tempo lá, não. Porque é como se ele descesse de um ar muito puro para uma região em que o ar fosse assim, com, com propriedades alcalinas, com cal. Você pegasse um saco de cal, jogasse no ar e respirasse fundo. É isso que eles sentem, esses espíritos superiores. Mas eles se sacrificam, passam alguns momentos, voltam, como se estivessem mergulhando, voltam para tomar os fluidos mais benéficos e outros tomam o lugar dele. E quem coordena esse trabalho missionário é Maria, Maria Santíssima, que encarnou aqui na Terra como a mãe de Jesus. Ela, ela tem uma instituição no plano espiritual nas regiões infernais desses réprobos, em que leva o seu nome, servos de Maria. Então, esses espíritos não abandonam esses sofredores. Quando há condições desses espíritos serem resgatados, eles são resgatados. Porque alguém pode questionar, por que os espíritos não recolhem todo mundo? Porque eles não querem ser recolhidos. Muitos espíritos. Há uma passagem que eu gosto muito de usar, do Espírito Druso, do livro de André Luiz, Psicografia do Médium Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação, em que ele diz, olha, se a gente pegar esses indivíduos nessas regiões e levar para dentro da nossa instituição, seria a mesma coisa que pegar tigres violentos, para dentro de um templo onde estão monges rezando. Os tigres vão atacar todo mundo, vai criar uma
baderna. Então, não é simplesmente resgatar, é preciso que as pessoas que estão lá queiram ser resgatadas, estejam em condições de serem resgatadas. Então, o Vale dos Suicidas realmente é uma região de muito sofrimento, mas está velada pelo amor do Espírito de Maria. Não há, em nenhum momento, abandono nem castigo de Deus. É uma cegueira voluntária do Espírito que tem que assumir a sua responsabilidade. Então, na obra, a gente vai ver, precisamente, nos primeiros capítulos também, algumas caravanas de socorro que visitavam esses espíritos. E essa legião dos servos de Maria traziam esses espíritos para um hospital. E esse hospital é uma instituição muito organizada. E havia um manicômio, uma área de isolamento, uma torre de vigia para esses espíritos técnicos que eu narrei. E interessante, esses espíritos que se elevaram na hierarquia eram ex-suicidas. Ex-suicidas que voltam para auxiliar aqueles que erraram. 12 em 12 horas, Leandro. Gente, eles só aguentavam 12 horas naquela região. E tinham que voltar para as regiões mais elevadas. Mas de 12 em 12 horas havia esse sacrifício. Então, vamos nos sacrificar também. Leandro vai fazer esse sacrifício agora. Leandro vai ler o livro, vai criar forças, vai mergulhar, vai respirar esse ar pesado em prol de Maria. Então, vamos ver nessa obra também que esses espíritos muitas vezes eram levados para os centros espíritas. Isso mesmo. São levados para auxiliar os espíritos suicidas. Então, há muita informação nessa obra que nos leva a crer que os espíritos de ordem superior, como a de Maria, por exemplo, queriam que essas informações chegassem a muitos corações. Há muita sede de informações como essa em muitos corações. Não temam, não temam instruir. A verdade liberta. A ilusão nos aprisiona. Mesmo que a verdade possa doer, com as palavras certas, amorosas, que a obra tem esse caráter também, muita coisa não pôde ser passada, ali está apenas o que a gente pode suportar, e nem todos suportam. Há muito amor nessa obra. Amor por aqueles espíritos fragilizados ainda, que não suportam suas provas e vão para a fuga pelo autocídio. Precisa compreender que essas pessoas, né, que tiram a própria vida, na verdade, elas não estão querendo morrer, né? Elas estão querendo sair do problema, elas estão querendo matar o problema. E é por isso que a gente precisa ter essa compreensão de tratar essa pessoas com muita compreensão. Deixa eu ver aqui. Vou sim, viu? Sobre o. Vou pegar o livro e vou dar. Ganhei um, viu, gente? Se uma pessoa voltar a ler o livro, já valeu a minha presença. Assim. Leandro, pelo menos, está dizendo, ele não vai mentir para a gente. A Creonice está dizendo que o meu microfone está com eco. Eu estou achando que é porque dele está saindo. Deixa eu tirar aqui. Eu desliguei agora o microfone de Edson. Deixa eu dar uma desligada, viu, Edson? Peraí. Pronto. Eu vou ficar falando aqui, aí é porque não. Ele tem uma forma, meu áudio está entrando aí, né? Tá saindo do teu computador e está voltando. Aí ele está ficando esse setor. A gente está aqui
Francisca Goretti, né, a nossa vovó daqui, né, nossa querida, que tem uma voz tão doce. Ela dando boa noite à família Chico. Deixa eu ver aqui. Mas a Rosângela, né, que tinha comentado, tinha acabado de chegar e perguntou se estava falando sobre o livro de Mona Amaral Pereira, né, o Morte Suicida. Mas aí a Marisa também aproveitou e já respondeu também para ela. Beijo para as duas, beijo para Dagmar, o Isaac, beijão. E agora, você clicou aí, eu acho que liga teu microfone dele, não estou conseguindo ligar teu microfone. Leandro, a Dagmar aí que está conosco aí, Oi, sempre está nas nossas lives, mas eu tenho um carinho imenso pela Dagmar. Dagmar, meu abraço, muita paz, muita luz. A gente sabe do seu trabalho e onde quer que você esteja aí, mesmo estando distante da gente, uma guerreira. está pertinho. Você nem imagina como está perto de nós. Eu queria colocar mais aqui sobre a obra, porque eu conversei com o Leandro antecipadamente que a gente tem muitos suicidas que só descobre que é suicida quando chega no mundo espiritual. O caso de André Luiz, né? Mas na obra Memória dos Suicidas, eles colocam tipos de desencarnes considerados suicídios graves, gravíssimos. Porque o suicídio, não só o suicídio, mas qualquer delito diante das leis divinas, ele não é uma tabela de erros e penalidades. Tem uma relatividade, tudo depende das circunstâncias. Está lá no Livro dos Espíritos, com a questão dos nossos erros, do bem e do mal. Mas na obra Memória dos Suicidas, a gente vê que há alguns tipos de suicidas que são gravíssimos as consequências. E eles estão internados no manicômio. O manicômio que eu citei lá na primeira parte, no comecinho, que está contido na obra, na organização do hospital da Legião dos Servos de Maria, o manicômio onde estão os mais graves delitos. Como está dizendo o nome, os espíritos estão em plena inconsciência de si mesmo. São os toxicômanos, isso mesmo, os viciados, aqueles viciados irremediáveis que chegam no plano espiritual e esses espíritos perdem totalmente a noção de si mesmo. E as suas reencarnações, normalmente, dos toxicômanos, eles são levados a reencarnações dolorosas, como a hanseníase, alguns tipos de câncer, algumas paralisias motoras e uma grande quantidade de espíritos com problemas mentais, com convulsão e algumas enfermidades que a Terra ainda não tem condições de solucionar por conta do tóxico. Outro tipo de suicídio de espíritos que estão internados no manicômio são os sensuais. As pessoas sensuais aqui na Terra normalmente entram num desequilíbrio terrível e é uma causa de suicídio. Então eles lá no manicômio, segundo o espírito Camilo, eles dormiam com pesadelos terríveis e não conseguiam se locomover, não tinham. Eram levados a contatos com médios aqui na Terra que tinham uma condição moral que lhe desse condições de despertar esses espíritos infelizes. Outro tipo de suicídio grave das pessoas que estão internadas lá, porque o manicômio é dividido uma ala masculina, uma ala feminina. São as mulheres que se utilizaram das paixões humanas e atos inferiores, tentando imitar os erros e equívocos dos homens. O aborto. Camilo diz que os gritos, os gemidos,
Essas mulheres uivavam, traíram laços matrimoniais, não educaram seus filhos nas leis do dever e da justiça. Muitas negaram-se à maternidade pelo aborto. Algumas tinham as imagens fetais ao seu redor, mentais, né, dela, como se esses espíritos estivessem querendo se vingar, como se os abortados estivessem à sua volta, como moscas, mas tudo uma criação mental. Então, muitas dessas mulheres não estavam no Vale dos Suicidas. Camilo diz que essas mulheres internadas naquela instituição que recolhia os espíritos no Vale dos Suicidas, mas elas não eram de lá, eram socorridas para lá. E muitos espíritos que foram abortados, eles esperavam essa mãe desencarnar para sequestrá-la para uma vingança. Só que isso são para aquelas criminosas ou criminosos contumazes, tudo depende da intenção. Uma vez eu conversava com uma amiga ou com um amigo, um alcoólatra e a outra havia cometido um aborto. Mas o aborto tem suas circunstâncias. E o aborto que ela cometeu foi levada por uma pressão social. Ela com um namorado de menor, o namorado também de menor, ela contraiu a gravidez e se assustaram, os dois, duas crianças se assustaram com a família. E os dois juntos, pela pressão de uma sociedade, né, moralmente, às vezes ilusória, só de aparências, né, defendendo, mas não fazem medições das consequências do outro para impor a sua moral. A gente falava com o Leandro aqui, a gente quer criar lei, a gente se acostumou a criar leis. A sociedade criou algumas leis, por exemplo, mulher não pode engravidar antes do casamento, é um crime. Então, isso estava na mente desses dois adolescentes. Eles planejaram e consumaram um aborto. É claro que tudo vai ser levado em conta, não há nenhum crime hediondo aí. E quando falamos desses suicidas, desses alcoólatras, toxicômanos, são aqueles contumazes que fazem por teimosia, por maldade. Não é esses casos que nós vemos aí, mas em todos os casos há solução. Mas, infelizmente, a responsabilidade, a lei de Deus, ela é muito amorosa. Mas sua justiça é para todos, igualitariamente. Mas sempre levada pelas circunstâncias, pelo desejo de quem comete o crime. Então, esses adolescentes se tornaram adultos e me procuraram. Tornaram adultos porque leram o livro Memória dos Suicidas e estavam com sentimento de culpa. Se tornaram espíritas. O espiritismo tem essa coisa, né? A gente, eu fui criado numa família espírita, mas compreendo as pessoas que adentram no movimento espírita já com atavismo de outras religiões. Tem que compreender isso. E querem impor esse mesmo atavismo na compreensão do espiritismo. E eu lhes disse, se acalmem, acalmem. Já tinham 3 filhos. Já tinham 3 filhos. Mas a culpa ainda pesava muito. E quando leram o livro Memória do Suicida, pronto, ela acreditou que ia para um manicômio. Ele disse, eu acho que provavelmente é mais fácil eu ir para o manicômio do que você, pelo seu crime. Porque o importante é a consciência de que é culpado. E vocês estão com essa consciência de culpados. Vocês só não têm que alimentar a culpa. Porque esses criminosos do livro Memória do Suicida não aceitam que erraram. Eles não aceitam que erraram. Essa é a diferença. Então, a gente, como eu, como você, eu conversando com um casal, a gente hoje
espírita carrega tanta culpa, porque a gente descobriu que era culpado. Quantas pessoas cometem erro e ainda não sabem que são culpados? Vocês sabem. Essa é a vantagem de vocês. Vocês agora estão sentindo um certo peso na consciência. Isso é bom. Isso é bom. Era bom que um assassino em série tomasse um peso na consciência no primeiro assassinato. Ele não seria assassino em série. Mas ele não tem essa consciência, vai levando a maldade, vai continuando. Então, ninguém aqui que estiver assistindo dogmatize o que está no livro. Não façam isso. Aquilo são casos. O seu caso ou de outrem, não temos uma visão global para fazer uma análise determinada. Tu vai para o Vale dos Suicidas. Se alguém disser, Edson, tu vai para o Vale dos Suicidas. Porque eu fui fumante por quase 9 anos. Então, diante da obra, os vícios, eu era para o Vale do Suicida. Uma pessoa disse, tu vai para o Vale do Suicida. Eu disse, vai tu. Eu não vou, não. Porque eu descobri que parei de fumar, parei de beber e vivi outro mundo. O sentimento de culpa bateu e eu providenciei. É claro que ainda carrego muitos defeitos morais, porque vícios materiais é a coisa mais fácil de a gente eliminar. Agora, os vícios morais dependem de muitas reencarnações e experiências. Então, não dogmatizem. Então, tudo que eu falei aqui dessas responsabilidades é importante a gente saber para prevenir. Mas não a gente saber essas informações do livro para julgar, para penalizar os outros. A gente tem muito esse hábito de ser Deus. Castiga todo mundo, agora a gente não. Então aprendamos a ler obras como essa para tirar proveito, para nos analisar, para nos julgar. O importante é a mudança, né? Você se modificar, você ver que você errou, mas se errou, pelo menos agora já que reconhece, alterar, né, seu ponto de vista do que está fazendo de forma diferente e mudar. Inclusive, é importante que lembre, também não acontece de uma hora para outra, ninguém muda de uma hora para outra, tudo aquilo que você mudou de uma hora para outra. Ou está enganado, está querendo se enganar, ou está enganando, querendo enganar os outros. E essa coisa que você colocou, né, e essa coisa de generalização é complicado. Né? Deixa eu colocar aqui, porque tem um pouco do que você está falando, de generalizar. E tem um pouco da próxima pergunta que eu quero fazer é como é que a gente pode se portar, né, diante de um caso de suicídio. E tem também um comentário aqui da Gorete, que diz assim, nós devemos orar sempre pelos nossos irmãos suicidas. E aí eu queria que você dissesse também, né, o erro que muitas vezes as pessoas fazem dentro da doutrina, como é que equívoco, né, de dizer coisas que não têm base na própria doutrina espírita. Né? Aquele caso lá você falou, né, de não orarem. Aí eu queria que você respondesse essa questão lá, que agora está falando. E a questão do como é então, que a gente deve se portar em casos, né, de irmãos que, infelizmente, tiveram sua própria vida. Tudo ligar cheio, tá? Eu não consigo ligar, tudo ligar cheio, tá? Eu não consigo ligar. Orar não tem contraindicação. Eu acho que já respondi tudo, né? Não existe contraindicação na oração. Eu me surpreendo. Eu ainda sou jovem, né? Estou aí. Não vou dizer a minha idade, mas sou jovem, me considero jovem. Mas tenho uma experiênciazinha dentro do movimento espírita. E vejo cada coisa. E pergunto a alguns confrades, de onde você tirou isso? Não tem origem. Hoje a gente tem as redes sociais aí colocando informações que não vêm do nada. E com nomes de pessoas, de grandes espíritas. E não são deles. Por isso que a necessidade, quando o espírito de verdade disse assim, espíritas, em 1857. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Sabe por que eles mandaram a gente se instruir? Porque eles sabiam que ia ter Facebook, Twitter, ia ter o tal do Zap, né?
O WhatsApp. Eles sabiam já. Ó, estudem, porque vai chegar o WhatsApp no século XXI, viu? E quem não estuda vai ser vítima dessas fake news. Então, orem. Tem pessoa que diz, se você orar, o Espírito vem. Vem, vem. Mas vem, quando ele vier, ele vem para lhe agradecer. Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco abriu um O Edson, jornal e viu um senhor, sim, só para situar, né? Que alguém teria comentado, né, de que não se deveria orar por suicida, porque senão esses espíritos iriam para casa da gente, iriam ficar acompanhando a gente. Né? Aí assim, essa colocação que você está fazendo que é importante sim a gente orar, e quem colocou isso na cabeça de alguém dizendo que eles vêm, é equivocado. Né? Então, para que a gente tenha situado para quem ainda não acompanha o que nós falamos, né? orem à vontade. Podem orar, não tem problema nenhum. Divaldo Pereira Franco orou para um homem que se jogou num trem. Nunca viu esse cidadão. Ele apenas se sensibilizou. Orou por anos. Numa noite, ele recebeu a presença desse Espírito para lhe agradecer. Porque graças às orações de Divaldo, ele teve lucidez para se recuperar. Não tenham medo de orar. Agora, evocar é diferente. Mas orar não é a vocação. Inclusive, vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem prece pelos suicidas lá. Então, é uma indicação doutrinária orar pelos suicidas. E oração é uma necessidade, tem que ser um hábito do espírita, do cristão, de qualquer indivíduo que queira amar e adorar a Deus, pedindo, louvando e agradecendo. Não temam, mas orar arando e arar orando. Boa, ótimo. E ainda dentro dessa questão do se importar quando a gente souber alguém, né, ou alguém próximo, tal. Não peguei bem aí a colocação. Além da questão da oração, como é que a gente deve se portar nesses casos que sabe, né, de pessoas que passaram que suicídio. Muita compreensão. Há muitas famílias que nos procuram lá na AME, nas diversas instituições espíritas, em busca de consolo para esses corações aflitos, porque não é fácil. Eu fiz uma palestra sobre esse tema, Memórias Suicidas, e tive contato com a jovem, vejam só, que é uma palestra, que é uma verdade. E ela não leu o livro, ela só escutou uma palestra de 40 minutos. E ela chegou para mim me agradecendo, estava aflita, porque o irmão havia cometido suicídio. O irmão havia cometido suicídio. E, posteriormente, o pai cometeu suicídio. E ela era da área de saúde e estava propensa a cometer o suicídio. E fui lá orientada por uma amiga para assistir essa palestra. E a gente falou, e teve uma parte lá que eu falei da obra Memórias Suicidas, que os espíritos suicidas geralmente são afastados do convívio dos espíritos. Dos espíritos. Porque eles influenciam os espíritos. Imagina os encarnados. Então eles são afastados dos encarnados. O Vale dos Rébros, o Vale dos Suicidas, é uma providência para que eles fiquem afastados.
daqueles que querem conduzir a vida normal. Mas havia uma afinidade tão grande por alguns familiares que esses suicídios eram levados pela mente dos encarnados aos lares, compulsoriamente, pela vontade dos familiares. E ela entendeu, não expliquei isso para ela, ela entendeu que o irmão cometeu suicídio e o irmão influenciou o pai e agora estava influenciando ela mentalmente. Ela, sem nenhum conhecimento doutrinário, chegou a essa conclusão, por dedução. E ela se sentiu tão bem com aquilo, ela disse, agora eu sei que não sou eu que estou com vontade de cometer o suicídio, eu estou sendo induzida. Só isso levou ela a essa conclusão. Mas eu não falei só isso, eu falei como devemos nos portar diante do suicida. Ore. Se é o familiar, é a pessoa mais adequada para orar. As pessoas vêm me pedir, tu ora, porque a minha oração é fraca. Mas o potencial de quem ama, de quem convive, é diferente de uma pessoa que não conhece, não tem nenhum vínculo afetivo, ainda somos imperfeitos, não amamos nossos irmãos como irmãos. Então, ore também, faça prece, faça orações, nada de evocar, nada de dor. Se vier mentalmente uma vontade de cometer o suicídio também, você procura um especialista, procura um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Primeiro, depois uma casa espírita. Primeiro, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, para analisar. Concomitante ao tratamento material dos especialistas médicos, você procurar uma instituição espírita para fazer o tratamento junto. Um sem o outro não funciona muito bem. Porque quando a gente chega nesse ponto de querer cometer o suicídio, é muito difícil sem uma medicação. Há exceções, lógico, mas é muito difícil apenas um amparo espiritual. Que é preciso que o corpo já está debilitado. Então precisa de uma medicação calmante, que o médico é que está com condições de fazer esse tratamento, medicar. E o espiritismo, as instituições vão auxiliar junto com os espíritos benfeitores para restabelecer o equilíbrio. Porque não é normal a gente querer por fim a vida. Não é mentalmente normal. Então, se está nessa situação, aconselho o que falamos aqui. Procurar um especialista e estudar. Conhecimento nos liberta de tudo. Porque eu vejo muitas pessoas com a ideia de que o suicida, Leandro, já dando continuidade aí, os suicidas, eles têm sempre que sofrer nas futuras reencarnações. A gente falou sobre isso, né? E no livro Memórias Suicidas, não tem lei de Italiano lá. Tem uma lei de inteligência e de amor. Tem analistas que vão ver. Às vezes o espírito quer reencarnar. Olhe, eu estou com um sentimento de culpa tão grande que eu quero nascer sem cabeça. Ou seja, anacéfalo, sem um braço, sem uma perna, para pagar, porque é o atavismo cultural religioso da pena. Mas o espírito diz: você não aguenta. Você não aguenta uma unha encravada. Você quer uma prova dessa? Vamos trabalhar e analisar para você. Então, tem reencarnações de suicidas que ele vai nascer mutilado, com problema motor, realmente. Vai nascer mutilado. Mas tem alguns suicidas que o planejamento dele vai ser assim, olha, você vai nascer com a saúde mental e física perfeita. E pode, no decurso da sua existência, ter uma enfermidade ou um acidente durante o trajeto da sua encarnação. Não absolutamente isso vai acontecer, mas dependendo do seu direcionamento, das suas mudanças, posturas morais, você vai pagar com amor e não pagar com a dor. Também tem aqueles que vão nascer saudáveis e podem adquirir uma doença grave ou incurável.
pode ou não pode. Tudo suicida, viu? Estou falando dos suicidas, reencarnando novamente. E vai ter gente que vai reencarnar e não vai ter nada. Suicida, reencarna, vai ter alguns fatos morais e não físicos na programação reencarnatória dele, para que ele se harmonize nessa expiação. E no futuro ele tenha condições de suportar provas mais duras. Então eles vão nascer com envoltórios físicos normais, bonito feito eu. Bonito assim, belo, sadio. Porque eu sou uma pessoa saudável. As pessoas olham para mim e dizem, você é uma pessoa sarada. Vocês notem aí que eu sou uma pessoa sarada. Eu sou sarada de sarampo. Eu sou sarado de dengue. Eu sou sarado de chikungunya, de catapora. Eu sou uma pessoa sarada. Então, dogmatizar um exemplo, tratar ele como uma coisa absoluta, é o maior erro de quem estuda o Espiritismo. E a obra vem trazer essas revelações para a gente sair desse absolutismo religioso que a gente adora fazer. Os fariseus faziam isso, hein, gente? Os fariseus adoravam julgar os outros. E, impressionante, a obra vai mostrar que os suicidas podem estudar, fazer faculdade, se preparar, reencarnar aqui melhor do que a outra encarnação, culturalmente, intelectualmente e até moralmente. Eles se preparam para reencarnar. Só os mais graves é que são levados a reencarnações compulsórias. Então vamos E, fugir e de aí, dogmatismo. teve uma frase que você falou que achei que Deus não coloca a lei de talião hoje por olho dentro do dente. Deus coloca a lei de amor. E a gente que fica criando um Deus, a nossa imagem e semelhança. Né? E aí a gente, no dia a dia, quando a gente vê alguém que cometeu uma imagem, a gente quer que essa pessoa pague caro, né, que sofra. E Deus não age assim. Deus age com amor. E dá a gente a oportunidade de reparar o que ele é completamente diferente, né, do que a gente, ser humano, é. Deus é bem diferente da gente. Por isso que Deus é perfeito e a gente cria um Deus imperfeito a nossa imagem. Feita a nossa imagem. Isso é uma grande verdade. A gente gosta de. Eu escutei Divaldo hoje, pela manhã, e ele falava exatamente isso que as pessoas instituem suas próprias leis para a vida. Então, muitas pessoas aí querem que a lei de Deus se adeque às suas circunstâncias, aos seus pontos de vista. E, na verdade, isso é um projeto de grande desilusão no futuro. Orgulho, vaidade. Infelizmente, nós vamos encontrar isso ainda, mas é natural. Não falamos aqui com sentido de crítico, mas sim de análise, de que somos imperfeitos ainda e temos que compreender que muitas pessoas são imperfeitas como nós, assim o somos, mas devemos trabalhar, lutar para que esses equívocos não continuem. Leandro, só estou com uma má notícia para lhe dar aqui. A bateria do meu celular tá descarregando. Não percebi aí. Tá pelo celular. Mas tem como você colocar o carregador? Tem como você colocar o carregador? Tem sim. Só um minuto.
Vai dar só um minutinho enquanto o Edson. Vai dar só um minutinho enquanto o Edson. Dá só um instantezinho enquanto o Edson volta. Porque o celular está quase caindo. Para não cair a nossa. Enquanto isso, é um tema que ele está abordando. O que acontece do lado de lá. Para a gente ter essa compreensão. Atualmente ele não está aqui e nem vai trabalhar no sentido de querer fazer medo, de querer assustar as pessoas. Ele está aqui no sentido de esclarecer, fazer o esclarecimento. Porque a gente compreende que Deus nos deu vida. Isso tá bom. Tá bom. Estamos de volta. Maravilha. Enquanto você tinha saído, eu estava falando. Né? Ligar aqui. Eu estava falando, né, pro pessoal, né, que a gente não está aqui para fazer medo, né, mas está aqui para esclarecer do lado de lá e principalmente valorizar a vida. Sim, pessoal, quem quiser participar, quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer aí a observação, os comentários, as perguntas, porque aí, se a gente não tem aquela pretensão de querer saber tudo, mas o que for possível de responder aqui na live, a gente responde. O que não for possível, a gente vai atrás da resposta e vai trazer no outro momento, certo? Agora Oi, sim. ok, agora? Oi, ok, agora? Uhum. Desculpa aí, meus colegas, meus amigos. Eu estava falando, viu, Edson, que a gente está aqui, na realidade, tentando esclarecer, né? Começar a esclarecer. Não é intuito de fazer medo, nada muito pelo contrário. O medo que muitas vezes as pessoas têm feito é que têm criado a coisa das pessoas não lerem a obra, né, que pode ajudar as pessoas, que conhecimento pode ajudar outras pessoas, ou a gente mesmo evitar que a gente, em algum momento de dificuldade, pensa, venha a querer fugir, né, da dor, queira matar a dor, né, como a Marisa, né, comentou aqui, você não quer se matar, porque por fim é o problema que está vivenciando, sem saber as consequências que vão enfrentar após o suicídio. Então, eu estava falando também, né, que o que Deus nos deu foi vida, que como a vida não acaba com a morte, vamos aproveitar e vamos viver aqui, né, vamos tentar compreender as dificuldades que está vivenciando e direcionar essa nossa vida para construirmos a felicidade. Afinal de contas, você está aqui para ser feliz. Não. Afinal de contas, você está aqui para ser feliz. Não. Certamente, isso é uma grande verdade e o conhecimento, ele jamais pode ser transferido de uma pessoa para outra. E não podemos acreditar que escutar as nossas palavras nessa noite vai pressionar da maneira adequada como os espíritos gostariam que a gente absorvesse essas informações. Importante é ler a obra, mas não só a obra, mas ter uma visão mais apurada da nossa existência. Em que mundo estamos habitando? Muito de nós vivemos vendo o mundo pela televisão, vendo o mundo
pelas redes sociais, sentadinhos no sofá, fazendo as suas análises, que é bom, é informação. Mas a experiência humana, ela não pode ser apenas de pequenos pontos de vista, como o nosso aqui na noite de hoje. A gente tem que sair para ter o nosso ponto de vista, mas baseado em informações que podemos colher e principalmente no acolhimento às pessoas necessitadas. Há uma necessidade muito grande das pessoas de entender a razão de viver. E as religiões não têm ajudado muito. O Espiritismo tem um material vasto para inovar e renovar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Quando eu falo no Evangelho de Jesus, muita gente se arrepia. Alguns espíritos se arrepiam, porque acham que é um religiosismo. Quando eu falo em Jesus, não é aquele que está pregado na parede, numa cruz. É aquele que diz para a gente assim, olha, Edson, levanta, pega a tua cruz e vai fazer o bem. Vai fazer alguma coisa de útil. Vai te elevar, vai viver a vida em abundância. Porque aí nós estamos vivenciando um mundo que até as crianças estão cometendo suicídio. Mas já estava na gênese de Allan Kardec. Já estava em obras póstumas. Até as crianças irão cometer o suicídio. Eu já sabia. A gente tem que prevenir e se prevenir com esse conhecimento. Então, hoje, pessoas estão cometendo suicídios. 2012 foi, o mundo devia ter se acabado em 2012, mas não acabou não. Mas em 2012, somando todas as guerras do planeta, todas as guerras, todas as pessoas que cometeram suicídio, some tudo aí. Morte violenta. O que é morte violenta? Morte no criminalidade, guerra, some tudinho. Morreram mais pessoas de diabetes do que de morte violenta e suicídio. E muitos vão chegar no plano espiritual com essa enfermidade como suicida. Não todos, mas alguns vão. Pela falta de disciplina alimentar, que é um tipo de suicídio. Alcoolismo, tabagismo. O pessoal elege muito, mas muita gente está morrendo não mais de fome. Fome não existe mais fome, aquela fome do passado no mundo, da Revolução Industrial, aquela fome mesmo verdadeira. Hoje se morre mais por estarmos comendo demais, por estarmos exagerando em muitas coisas, que nos leva a diminuir. André Luiz, quando foi visitado pelo médico Henrique de Luna, ele lá no hospital, no plano espiritual, ele não aceitava que era suicida, não. Não aceitou. Suicida, olha. O médico olhou para ele e disse, olha, fez um diagnóstico da morte dele. Diagnóstico. Eu chamo de autópsia espiritual. Autópsia espiritual. Muita gente, ele morreu de sífilis, morreu de câncer, morreu de... Ele morreu de uma série de circunstâncias, de coisas erradas que ele fazia. Primeiro, André Luiz era gente muito chata. André Luiz tratava mal as pessoas. André Luiz era colérico. Sabe o que é o colérico? Pavio curto. Aquele temperamento forte que tem umas pessoas... Eu sou assim. Gabriela. Morra assim, Gabriela. Nasceu assim, viveu assim, você sempre assim. Vá. Essas verdades que a gente tem que saber. Então, André Luiz era colérico, pavio curto, tratava mal as pessoas. Esse tratamento mal dele, ele deve ter tido uma vida sexual desregrada, porque ele contraiu sífilis. Não está na obra, mas quem contrai sífilis? Ele tinha uma vida sexual desregrada, provavelmente fora do lar.
Então, essa é a autópsia moral espiritual do André Luiz. Aí ele contraiu sífilis, mas comia e bebia desregradamente, que levou ele a uma oclusão intestinal. Bebida e comida. Isso é o médico Henrique de Luna, não é Edson, não. Eu não entendo nada disso. Mas o médico espiritual acho que entende. E disse assim: essa oclusão intestinal, essa sífilis, não foi seu problema que levou você à morte, não. Você poderia viver com isso há muito, muito tempo. Mas seu mau hábito de tratar as pessoas levou a você receber uma energia contrária mental dessas pessoas. Porque quando você trata mal as pessoas revidam com antipatia. Então, essa antipatia das pessoas foi envolvendo você. E atraiu obsessores. Esse comportamento seu atraiu obsessores, que agravou mais ainda a sua doença, que lhe levou à morte. Aí ele diz assim: suicídio inegável. Vejam só. Morreu por ser um caba chato. André Luiz desencarnou por suicídio, por ser gente ruim. E ele trata, fala com as palavras bonitas, mas é isso que eu estou falando para vocês. É um aviso grave para a gente. E aí ele baixou a cabeça, envergonhado, porque ele não podia negar nada daquilo. E olha, se você tiver esse hábito do André Luiz, mesmo que você faça caridade, não tem jeitinho não. André Luiz deu 6.000 consultas grátis. Não é assim que funciona a lei de Deus, não. Não é dar. É preciso que você bote sentimento nesse dar. Ele dava as consultas ainda. Passava a consulta e debochando dos pobres. É de graça, estou fazendo caridade, mas debochando. Não pesou em nada. Para não dizer que não pesou tudo, 3 pessoas foram tão gratas a esse que fez prece, que auxiliou ele, dessas 6.000, 3 foram gratas. Fizeram prece e auxiliou ele para ele sair do umbral. Porque ele não ia sair do umbral sozinho, não. E não foi a mãe que tirou ele de lá, não. Foi intercessões, não só da mãe, como desses espíritos que foram gratos pela. Mas foi preciso ele dar 6.000 para 3. Essa matemática de só dar e transferir sem sentimento. Você vai ajudar alguém, mas não está se ajudando se não colocar esse sentimento de auxílio de paz. Então, muitos suicidas eu vejo por aí, pelo comportamento que eles estão tendo. E desenvolve e dispara doenças graves. Doenças graves pelo comportamento. Então, por isso, não é somente a gente estudar uma obra, acumular conhecimento. Acumular conhecimento é intelecto. É intelecto. É acumular informações. Educação é pôr em prática o intelecto. Você só vai se educar se você pegar esse conhecimento, esse aprendizado e praticá-lo. Aí você se torna uma pessoa educada moralmente. Aí chega no plano espiritual, maravilha. É isso que o Espiritismo propõe. É isso que Jesus propôs. É que a gente coloque de lado o homem velho, liberte o homem novo que sempre esteve dentro de nós, segundo Joana de Anjos. Sempre está aqui, só está envolvido por sombras. E o corpo físico, gente? Corpo físico tem muita resistência. É muito resistente, porque para aguentar a gente, os espíritos, Jesus não planejou um corpo qualquer um, não. É um corpo duro de roer, porque pelos nossos hábitos, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, a gente não passava de 30 anos. Está lá no livro dos Mensageiros, se não fosse a intervenção dos espíritos no corpo e no decorrer da nossa experiência reencarnatória. Então, nada de culpa demais, mas também nada de liberação, também demais, né? É preciso, como o nosso querido Allan Kardec, aprimorar o nosso bom senso em tudo. Prática,
para tentar compreender isso, né? Esse nosso organismo ele funciona muito em função daquilo que a gente pensa. A gente vai vibrando, vai pensando, e como a gente pensa, quando a gente pensa em desequilíbrio, a gente acaba permitindo no nosso corpo o desequilíbrio, né? E aí você vai acumulando tudo isso, dá um processo de doença, tudo mais. Mas são, nós já estamos no tempo voa, 1 hora e 22 minutos, eu queria que você pudesse, dentro da obra, se quiser, para você fazer algum fechamento dentro do que a gente ainda pode falar da obra, para que depois a gente faça, você possa finalmente, depois caminhar para o final. Né? Eu tenho ainda mais coisa, viu, pessoal? Porque às vezes eu digo assim, vamos você caminhar para o final, aí tem gente que já vai saindo. Calma, viu, gente? Não vai saindo agora, não. O Edson vai fazer ainda, não é as considerações finais ainda em relação à obra, para fechar o assunto, depois ele vai fazer as considerações finais, e depois tem que é muito importante, que é o momento da prece. Não é na prece final que eu vou pedir, né? Depois vai se sintonizar com o bem, com o amor, e a gente poder ajudar milhares de pessoas, já que essa live vai ficar, né, gravada aqui, então que as pessoas possam, em algum momento, quando forem acompanhar a prece, vibrem por alguém. Às vezes as pessoas podem pensar assim, e depois eu vou ouvir e não vou mais ao vivo, eu vou acompanhar a prece e vai ter que resultado. Depois, quando ter na hora da prece, você faz essa colocação também, tá bom? Mas vamos lá para a obra para a gente caminhar. Um momento, quando forem acompanhar a prece, vibrem por alguém. Alguém. Às vezes as pessoas podem pensar assim, e depois eu vou ouvir e não vou mais ao vivo, eu vou acompanhar a prece e vai ter que resultado. Depois, quando ter na hora da prece, você faz essa colocação também, tá bom? Mas vamos lá para a obra de caminhar. Então vamos à prece, não é, Leandro? Vamos orar. Como no Planalto da Judéia, que se eleva ali naquele lugar. Acima, muito acima do nível do mar. Onde o nosso Mestre Jesus, acompanhado dos seus discípulos, amigos e abnegados, necessitavam da sua instrução. Mestre, se Deus sabe das nossas necessidades, do que pensamos, por que então temos que orar? Jesus relançou o olhar pelas faces expectantes. Inquiriram-lhe qual a melhor forma de orar. Orar pelos suicidas,
Orar pelas mães desafortunadas, das crianças, ensina-nos a orar. As frases melódicas cantaram delicadas naqueles lábios doces, como se um coral angélico modulasse um canto-chão de incomparável melodia e vocação. Pai nosso que estás no céu, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica do existir, natureza da natureza, nosso Pai. Após 3 desejos em direção da vida, doador de bênçãos, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. 3 desejos em que o homem reconhece a sua pequenez, mas quando caído, levanta-se súplice aquilo que lhe for pedido. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois o alimento do corpo, tanto quanto a da alma, é a sintonia com as energias transcendentes. Dai-nos hoje, Senhor, sustento para a matéria e força para o espírito poder suportar as suas provas, as suas expiações. Todos aqueles que sofrem no mundo espiritual, que estão a chorar, a gritar, a pedir o auxílio, essa prece que rogamos nesse momento. O Pai Nosso é um modelo universal para atender e auxiliar na resolução de todas as dores. Não temam amar. Amar não necessariamente devemos conviver, mas devemos sempre enviar aos nossos irmãos que irão cometer esse ato que levará muito sofrimento ao seu coração. Não devemos vê-lo como criminoso, e sim como um irmão que necessita do nosso perdão. Assim seja. Meus amigos, sou muito grato a vocês pela atenção. Leiam a obra. Façam essa caridade não só a você, como ao nosso próximo. Porque Jesus e os espíritos superiores precisam de alguém aqui com esse conhecimento para poder propagar essa verdade em muitos corações. Não iremos impedir tantas mortes pelo suicídio. Mas se essa nossa educação propiciar salvar uma única vida, sejamos felizes. Grato a você, Leandro, por essa oportunidade. E leia o livro. Porque não há ninguém nesse planeta que não necessite estudar e ler essa obra, a mais completa do último século, e provavelmente a será por muito tempo, segundo os bons espíritos. Querido, aqui ficou um delay Obrigado, enorme no áudio. Tá me ouvindo? Tá, né? Pronto. Querido, aqui ficou um delay enorme no áudio, mas deu para ouvir. Estou ouvindo bem. A imagem, mas o áudio tá, ouve, mas deu para ouvir. Eu acho que a imagem, mas a prece. Eu queria agradecer muito, querido. Eu acho que você está aqui com a gente, a prece, por trazer essa reflexão. Agradecer muito, querido. Você está aqui com a gente a respeito, né, dessa obra que muitas vezes as pessoas não querem abordar, mas principalmente a gente valoriza realmente a vida. Muito obrigado, querido. Até uma próxima oportunidade para a gente poder se encontrar, para a gente poder, inclusive, debater temas importantes. Beijo do coração. Valeu, querido. Boa noite a todos. E a todo mundo. Muita paz. E a todo mundo que está acompanhando. A todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado aí aqui, nessas reflexões nesse mês
né, de setembro, em que a gente aborda a valorização da vida. E se em algum momento você tiver que estar acompanhando, tá passando por alguma dor, algum sofrimento e tal, um conceito também que a gente dá, além do ser, já deu todos aqui, foi, que a gente já deu aqui, liga para 188. Conversa com o pessoal do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles vão ajudar, vão te ouvir, vão te aconselhar, né, para que você possa ver lá na frente o quanto foi importante resistir a, a esse momento. Valeu, Edson, querido. Beijão. Valeu, Edson, querido. Beijão. Beijão. Boa noite a todos, meus amores. Boa noite a todos, meus amores.